Esse videozinho aqui eu peguei até do vídeo da Abbott lá de MitraClip, que eu vou mostrar no final, que ele fala aí da insuficiência mitral, né? A insuficiência mitral é o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o ato esquerdo durante a sístole. Agora a gente está trabalhando aí, falando de uma refluxo de sangue durante a sístole. O outro era um gradiente na válvula durante a diástole, tá? A grande diferença da insuficiência mitral para a estenose mitral é que na insuficiência mitral você vai ter uma sobrecarga de volume nas cavidades esquerdas. Lembra que eu falei lá atrás na estenose mitral que a gente já tem uma sobrecarga de pressão no átrio esquerdo e nas cavidades direitas. Agora, a sobrecarga ela é de volume e é nas cavidades esquerdas, porque aquele sangue que volta para o átrio, na próxima diástole, ele vai juntar aquele sangue que voltou com outro sangue que chegou no retorno venoso. E aquele sangue vai descer para o ventrículo, uma parte vai voltar. Aí está vindo mais sangue do retorno venoso para o átrio esquerdo. Então, aquilo ali vai começar a dar uma sobrecarga de volume, porque o sangue não vai todo para frente, né? E essa sobrecarga de volume vai ser tanto no átrio esquerdo quanto no ventrículo esquerdo, tá? Os sintomas são bem parecidos, são sintomas de insuficiência cardíaca, né? Dispneia, ortopneia, FA, edema, tosse, eventos embólicos. Você não vai ter aqueles sintomas tão, tipo hemoptise, de aumento excessivo da pressão da artéria pulmonar, não vai ter disfagia por compressão do esôfago pelo lado esquerdo. São sintomas de insuficiência cardíaca genéricos, tá? A insuficiência mitral a gente vai classificar em aguda e crônica. Insuficiência mitral aguda, a gente falou um pouco lá na aula de infarto. Insuficiência mitral aguda o paciente pode evoluir com choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, você vai usar vasodilatador, vai usar inotrópico e vai ter que resolver de forma rápida a insuficiência mitral do paciente, na maioria das vezes de forma cirúrgica. O que a gente está falando aqui na aula de hoje não vai ser insuficiência mitral aguda, a gente vai falar de insuficiência mitral crônica, tá? Que é aquele paciente que vai evoluindo aos poucos com a insuficiência mitral, ele vai se adaptando, vai dilatando o átrio, vai dilatando o ventrículo, então os sintomas são mais progressivos porque você tem essa adaptação das cavidades. Insuficiência mitral crônica, ela pode ser primária, degenerativa, né? Primária é a doença da válvula. O paciente tem uma doença do folheto, uma doença do aparato subvalvar, e aí evolui com insuficiência mitral. O exemplo mais comum disso aí é o prolapso da válvula mitral com degeneração mixomatose, tá? Que inclusive é a causa principal de insuficiência mitral. E a insuficiência mitral pode ser secundária, que a válvula do paciente em si está normal, mas ele vai dilatar o anel valvar, ou por aumento do ventrículo, ou por aumento atrial. O mais comum que a gente vê é aquele paciente com insuficiência cardíaca por qualquer causa, o paciente, por exemplo, infartou, evolui com insuficiência cardíaca, uma dilatação cavitária absurda, isquêmica, ele vai dilatar o anel mitral e vai ter insuficiência mitral também, além de ter a doença primária do miocárdio, que vai complicar ainda mais a vida dele, tá? Então, quais são as causas aqui? O que a gente vai falar hoje aqui? Prolapso da válvula mitral com degeneração mixomatosa, que é a causa mais comum, assim, nos Estados Unidos, disparado. E, se eu não me engano, no Brasil a gente já está caminhando para isso, que a febre reumática era a causa principal, mas quando a gente fala de insuficiência mitral pura, sem ser dupla lesão, sem ter estenose associada, a causa mesmo para a gente aqui hoje em dia é o prolapso da válvula mitral também. Tá? Então, calcificação senil, você pode ter doença isquêmica, que aí já vai ser secundária, insuficiência cardíaca sistólica, que aí também vai ser uma insuficiência mitral secundária, tá? Prolapso, febre reumática, calcificação primária, as outras doenças isquêmicas, insuficiência cardíaca secundária, tá? Causa de IEM aguda, ruptura de cordoalha, que a gente pode ser uma complicação de um prolapso com degeneração também, a ruptura de cordoalha, isso é muito comum, não é muito comum, mas já pode acontecer no paciente idoso também, que ele não evoluiu com insuficiência mitral, mas rompeu a cordoalha muitos anos depois, você pode fazer uma insuficiência mitral aguda. Endocardite é outra causa importante de insuficiência mitral aguda, e infarto, como a gente discutiu lá na aula de complicações de infarto. Semiologia da insuficiência mitral, pessoal. O paciente de insuficiência mitral é um paciente com dilatação cavitária, um paciente mais parecido com insuficiência cardíaca do que o paciente com estenose mitral. Aqui a gente tem comprometimento do ventrículo esquerdo também. Então, tem o ictus do véio difuso, desviado. A gente tem a primeira bolha hipofonética, né, porque você não tem coaptação
normal da válvula, né? A válvula ali ela está com insuficiência, então não vai fazer o som da primeira bulha, e você tem terceira bulha. Terceira bulha é o marcador semiológico, né, da ausculta cardíaca de disfunção ventricular. Ou dilatação cavitária importante, que você, às vezes, você tem dilatação sem ter uma disfunção sistólica importante. Você vai ver isso muito na insuficiência aórtica. Às vezes, os pacientes vão dilatando, tem um VE grande, mas não tem necessariamente uma disfunção sistólica, mantém uma fração de ejeção ainda dentro dos parâmetros normais, tá? Mas terceira bulha é dilatação cavitária, dilatação do VE ou disfunção ventricular. Como é que é o sopro da insuficiência mitral, pessoal? Diferente da estenose mitral. Ele vai ser a alta frequência, ele é holossistólico, melhor audível no foco mitral e, dependendo do folheto acometido, ele vai ter uma irradiação diferente, tá? Ele vai irradiação axilar, ou seja, para trás, se a ruptura, se o acometimento for maior do folheto anterior, que é o mais comum, e vai ter uma irradiação para frente aqui, external, se o acometimento for do folheto posterior, tá? Tem o sopro circular de Miguel Couto, que é uma coisa aí clássica da semiologia, e esse sopro aumenta com o hand grip, né? Aumenta com manobras em que você aumenta a resistência vascular periférica, porque você dificulta mais ainda a ejeção ventricular para frente, como ele tem insuficiência mitral, ele vai ejetar mais o sangue para trás, tá? Ele não se altera pós-extracístole. Aqui o soprinho aqui da insuficiência mitral é um sopro holossistólico, aquele irradiado aqui para axila, foco mitral, e a terceira bulha aí também bem marcante na semiologia. O prolapso da válvula mitral, se o prolapso for a causa da insuficiência mitral, a semiologia é um pouquinho diferente. Então, você pode ter o prolapso também sem ter sopro, tá? No prolapso, você vai ter o clique, que é a hora que a válvula faz aqui o prolapso, e você pode ter um sopro que ele vai ser mais mesosistólico, ele não vai pegar na sístole inteira, ele vai ser do meio da sístole para o final, tá? E aí tem as manobras semiológicas tradicionais. Você tem que pensar o seguinte: o prolapso da válvula mitral, a válvula ela é prolapsada, é uma válvula, você tem que pensar que ela é redundante, ela é um pouco maior do que ela deveria ser. Então, manobras que aumentem o diâmetro cavitário, se, por exemplo, aumenta o retorno venoso, você vai inchar mais o ventrículo. Se você incha mais, a válvula ela se adequa melhor e o prolapso diminui. Tá? É isso que a gente vai ver aqui. Então, manobras que aumentam o retorno venoso, agachamento ou posição supina, né, o paciente ficar em pé, elas atrasam o prolapso. Né? O prolapso demora mais a acontecer. E o clique fica mais para o final da sístole, mais perto de B2. E reduz, ou seja, reduz a duração do sopro. Manobras que reduzem o retorno venoso, elas vão diminuir a cavidade, a válvula fica mais redundante e o prolapso acontece mais fácil. Então, o prolapso fica mais precoce, ele vai ficar mesosistólico e aumenta a duração do sopro. Tá? Isso aí é bem clássico, as provas de residência adoram essa semiologia aí do prolapso da válvula mitral. Tá? Mas o racional é isso, vocês têm que pensar isso, que as manobras que aumentam o diâmetro cavitário, elas tendem a diminuir o prolapso acontece mais tarde na sístole, tá bom? Como é que a gente fica no eletro e no ecocardiograma? Né? Desculpa, no raio-x de tórax. Olha esse raio-x de tórax aqui. Totalmente diferente daqueles raios-x de tórax da estenose mitral. Aumento da silhueta cardíaca, aumento do ato esquerdo, aumento do ventrículo esquerdo, sinais de congestão pulmonar, é aquele raio-x clássico de insuficiência cardíaca. É esse raio-x que a gente vai ver no paciente com insuficiência mitral. E olha aqui também o eletro como é diferente. Ó. O eletro aqui, ó, complexo negativo em V1, negativo, negativo, amplitude aumentada, mas com o eixo desviado para a esquerda. Olha só o D1 como é positivo, o AVF é positivo e aqui o D3 que está negativo. Isso mostra que quanto mais você desvia o eixo para a esquerda, primeiro você inverte D3, depois você se desviar ainda mais, você inverte D2 e depois você vai inverter o AVF. Tá? O AVF aqui continua positivo, apesar de ter uma onda S aqui, ele continua positivo. Então,
É diferente, aumento atrial esquerdo aqui também. Olha como a onda, olha que interessante aqui a onda P aqui em D2, como ela tem dois, ela é bífida, né? Isso aqui é aumento atrial esquerdo clássico, tá? Uma onda P com dois bífida mesmo, né? Com duas, como se fossem duas ondas aqui, tá? Então, CC mitral é o eletro clássico de aumento cavitário, desvio do eixo para a esquerda e no raio-x congestão pulmonar você pode ter FA também. Ecocardiograma. O que a gente vai fazer no o ecocardiograma? Vai quantificar a insuficiência mitral e vai definir a etiologia da insuficiência mitral, que também vai ser bastante importante. Você tem que ver vários parâmetros no ecocardiograma. Quantificar a insuficiência mitral é uma coisa difícil, que o ecocardiografista tem que ter experiência e, principalmente, ele tem que ter paciência de avaliar com calma para quantificar a insuficiência mitral. Aquele eco de 5 minutos na beira do leito, ele não vai ver se a insuficiência mitral é grave mesmo ou não. Entendeu? Vai ficar na dúvida, não vai ser um eco assim tão confiável, tá? Porque você tem que ver, ó, olha os parâmetros. Área do jato regurgitante, área efetiva do orifício regurgitante, volume regurgitante, fração de regurgitação, o vena contracta, que é a medida aqui da espessura mais fina aqui do jato mitral. Então, não é uma coisa assim, você não tem um parâmetro definido, tipo área valvar. Entendeu? Você não tem a área valvar é tanto, é grave. A insuficiência mitral não é assim. É uma coisa, depende um pouco mais da habilidade do cardiografista, da experiência dele, de medir aqui vários parâmetros até ele ficar satisfeito que a insuficiência mitral é grave ou não é grave. Tá? E uma coisa interessante que a gente tem que saber é que o eco superestima a fração de ejeção devido à baixa pós-carga do VE, entendeu? Porque o VE está ejetando para frente, para a aorta, mas ele está ejetando também para o lado esquerdo. Então, quando você for calcular ali a fração de ejeção, essa ejeção que ele faz para o lado esquerdo vai falsear, vai superestimar a fração de ejeção. Tanto que quando a gente for indicar o paciente para cirurgia, a gente vai ver que em todas as valvulopatias, assim, estenose aórtica, insuficiência aórtica, o corte da fração de ejeção é 50. Na insuficiência mitral é 60. Tá? Então, porque quando o paciente chega a 50, ele já está com uma disfunção importante quando ele tem uma insuficiência mitral grave. Então, a gente tem que ser mais rigoroso na avaliação da fração de ejeção. Tá? Além da quantificação da estenose, da gravidade da insuficiência e definição da etiologia, a gente vai ver pressão da artéria pulmonar, diâmetros cavitários, principalmente o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, o diâmetro dele no final da sístole é um marcador importante também para a gente definir se vai mandar esse paciente para a cirurgia ou não. Tem que ver a insuficiência tricúspide. Se houver discrepância entre clínica e imagem, mesma coisa. O paciente tem uma insuficiência grave, mas não tem sintoma, você ficou na dúvida, ou tem muito sintoma, mas no eco lá, a insuficiência mitral não deu grave. Você pode fazer um eco de esforço, ou que entra aqui mais recentemente nas diretrizes, a avaliação pela ressonância. A ressonância é um método que é muito fidedigno para ver diâmetro cavitário, para quantificar a insuficiência mitral. Então, ele está cada vez mais crescendo aí no nosso arsenal diagnóstico no paciente com insuficiência mitral. O eco continua sendo o principal, mas qualquer dúvida, você pode fazer a ressonância, que vai te dar bastante informação também. E o cateterismo também é muito pouco usado. A gente tem aí uma arma além, né, que você pode fazer a ventriculografia e quantificar a insuficiência mitral pela ventriculografia, né, fazendo aquela ventriculografia também com calma, usando o pigtail, fazendo na bomba, com um volume injetado mais alto. Você tem que fazer, às vezes, 30, 40 ml só na ventriculografia, que é o que a gente usa, às vezes, para fazer um exame inteiro. Então, você pode descompensar o paciente, que esse paciente não tolera bem volume, mas, inclusive, as diretrizes novas, assim, 2020, 2021, elas continuam ali, não descartaram totalmente a realização da ventriculografia para quantificar a insuficiência mitral, não. Vocês verem como isso, às vezes, pode ser difícil, você definir se a insuficiência mitral do paciente é grave ou não. Tá? Então, se a fração regurgitante for acima de 50, 50 ou mais, né, mais de 50% ali do volume, do volume sistólico, ele vai voltar para o lado esquerdo, a insuficiência mitral grave. Se o jato regurgitante for grande, mais de
40% da área do ato esquerdo, ou aquele jato que atinge a parede oposta, chega a entrar na veia pulmonar, vai quantificar como grave também. E aí tem vários outros critérios, né? Volume regurgitante, pode usar o vena contrata, área efetiva do orifício regurgitante, tem todos os parâmetros aí, cada um tem um valor. Isso aqui é complexo para a gente ficar memorizando, né? Como a estenose mitral tem aquele valor lá, 1,5 de área, pum, é grave. Aqui não, aqui você tem uma série de fatores aqui que aí fica difícil aí na hora, tem que consultar mesmo. E a classificação estágios aí, de novo, do American College, que eles sempre colocam,